Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast, que a gente está falando sobre saúde de forma simples e prática, de qualidade de vida. E hoje nós vamos tratar sobre o tripé da hipertrofia, do emagrecimento, que é a relação sobre a saúde hormonal, os treinos de atividade física, musculação e a parte nutricional. E para isso eu trago uns convidados especiais, ele que entende tudo de biomecânica e estímulo de treino, o personal Júlio César. Valeu. Queria agradecer o convite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. E vamos trazer bastante informação legal para a galera aí sobre o Isso aí. treinamento, tirar umas dúvidas, né? E também ele que transforma o plano alimentar, o que você come, em uma estratégia, o Marcos Paulo, nutricionista. Obrigado pelo convite, Ubirajara. Um prazer aqui estar com vocês. Vamos tirar a dúvida do pessoal aí, né? Falar sobre nutrição, Sim, dieta. e tem bastante dúvida. No consultório, o pessoal sempre vai perguntando ou tirar aqueles mitos, né? Histórias que o pessoal ouve falar, principalmente nas redes, que tem muita informação que você fala, você vai escutar esse ou essa pessoa, qual profissional, que um fala que não deve fazer uma coisa, outro. Então vamos discutir sobre esses temas, né? Então, para começar, né? Quando uma pessoa está destinada ali, tá decidida a mudar seu corpo, a hipertrofiar, e decide começar a treinar. Mas aí vai fazendo e depois desanima porque não vê muito resultado. Isso será que é só um problema no treino? Tem outras questões envolvidas? O que você acha? Bira, eu acho que, como é aquilo que você trouxe no começo, é um tripé, né? Nenhuma área anda sozinha, né? Então, para você conseguir treinar bem, você tem que se alimentar bem. Para você conseguir treinar bem, você tem que ter um acompanhamento para ver se a sua saúde hormonal, né, tá tudo dentro dos parâmetros, né, aceitáveis. Então, e o treino tem que ser adequado, né? Tem que ser planejado, assim como a dieta, né? Tem que ser planejado. Você tem que sempre ter um objetivo em mente do que você quer chegar, de onde você quer chegar. E aí o planejamento, na minha visão, é o essencial nisso, né? E aí você conseguir administrar essas três áreas de acordo com o objetivo que você tem. Acho que é bem importante, porque às vezes as pessoas decidem, vão lá, só um instrutor que não tem muito tempo para montar um treino, a pessoa sozinha tem mais risco de se lesionar ou de exagerar também na questão de treino, isso acaba prejudicando o resultado, né? E geralmente quando uma pessoa bota um objetivo para você chegar, ó, eu quero um acompanhamento seu para hipertrofia. E outra pessoa que tem um desejo diferente, quer definir, perder peso. São abrangências, você tem uma conduta diferente dos dois casos? Em relação ao treinamento em si, não muda tanto, tá? A gente sempre vai fazer o controle de volume, de intensidade, de frequência de treino, né? Só que aí, de acordo com os objetivos, entra também a questão nutricional. Então, tipo, o cara tá pensando em hipertrofia. Normalmente ele treina mais pesado porque ele tem um aporte calórico maior, né? Porque ele tem mais energia para treinar, porque ele se sente mais disposto. O cara que está buscando o emagrecimento ou a perda de gordura, provavelmente ele vai estar numa dieta hipocalórica. E aí isso vai ter uma queda de energia, uma queda de desempenho, que é o esperado, né? Mas a intenção do treino é sempre você chegar bem próximo à falha ou à falha, em qualquer um dos casos. E aí o que muda é essa frequência e esse volume, né? Que vai se adequar a cada tipo de dieta e a cada tipo de objetivo. Certo. E falando em dieta, nesse objetivo para hipertrofia, algumas dicas que as pessoas, né, geralmente podem fazer para alcançar um objetivo Eu mais acho que facilmente? a gente pode começar falando pelos erros, né, que a grande maioria das pessoas acabam cometendo, né? Então, essa questão do que ele falou do volume de treino equalizado com a dieta, é muito importante o profissional ter esse contato ali, estar conversando. Por quê? Quando se fala em hipertrofia, a pessoa pensa em comer proteína e caloria para dentro, vamos comer. Só que tem o ajuste ideal ali para essa pessoa, não é só comer calorias a mais. E o mesmo vale para o emagrecimento. O emagrecimento, que a pessoa quer? Ela quer tirar o pão, ela quer tirar o arroz, e eu falo que não precisa. E aí quem sofre normalmente é o personal. Porque a pessoa quer emagrecer, ela parou de tomar café da manhã, tá indo em jejum,
o personal vai tentar extrair mais dela e não consegue, né? Então, você ter o profissional ali orientando, adequando, faz total diferença. Claro. E em relação, assim, quando o objetivo tá também na perda de gordura, é recomendado o cardio aumentar ou fazer sempre combinado? Como que... Em relação ao cardio, quando no processo de emagrecimento, eu sempre vejo como gasto calórico, né? Então, tem como a gente fazer o cardio pensando só no aumento, né, do gasto energético, do seu gasto calórico, com a ideia de criar um déficit calórico maior, né? Às vezes isso é legal porque você não precisa restringir tanto os alimentos, né? Tipo, se você consegue criar um fator atividade, um déficit calórico grande, você não precisa se restringir tanto na alimentação. E também em relação à melhora do desempenho cardiovascular. Aí a gente pode diferenciar um pouco o estilo de cardio, né? Quando você pensa em gasto calórico, qualquer passo que você der, dá para contar até passo. Dei 2.000 passos a mais, 3.000 passos a mais. Isso aumenta o seu fator atividade. Agora, quando você pensa em cardio para desempenho cardiovascular, né, aumento de VO2 máximo, aí você tem que ter planejamento de treino também. Que aí você tem que trabalhar em zonas de intensidades diferentes, em volumes diferentes, né? Aí entra toda uma outra questão de planejamento. Acho que é bem importante, né, alinhar essa questão do objetivo da pessoa. Porque às vezes ela quer emagrecer, mas em paralelo a isso ela faz uma bike, ela corre, né? Então você equalizar esse volume de treino todo, eu acho que é muito importante, assim como a parte da dieta, né? Então a gente traça algumas estratégias também de oscilar carboidrato. O dia que a pessoa ela tem um treino de perna que exige mais dela, a gente dá um aporte maior de calorias, mesmo num processo de emagrecimento. Porque a pessoa acha que vai pegar a dieta e vai ficar fazendo aquilo ali durante 30 dias. E às vezes tem esses ajustes muito pontuais. Certo. E o contrário também, acho que a pessoa que tem baixo peso, dificuldade de ganho de massa, tem que ter muito cuidado, acho que com aeróbico também, porque é uma forma de gastar energia, essa energia que não está sendo direcionada para a hipertrofia, né? Exato. Normalmente, quem está em processo de hipertrofia, nos meus alunos e atletas que eu acompanho, eu gosto de manter o cardio. Tipo, eu reduzo o volume do cardio, né? Mas eu gosto de manter, tanto para a saúde cardiovascular também. E isso faz com que ele se mantenha tendo um gasto calórico, né? Legal, um basal. O basal, na verdade, é só sem atividade, né? Mas isso mantenha um gasto calórico um pouco mais alto. Só que aí permite com que ele coma mais. Só que depende disso, né? Se a pessoa está pensando em emagrecer, beleza, você tem um volume maior. Agora, se a pessoa está pensando em hipertrofia, é isso que você falou. Ela tem que usar a energia que ela tem para direcionar para outra via, né? Não para o cardio. Porque tem alguns pacientes que têm muita dificuldade de metabolismo mais acelerado, assim, que não consegue nem atingir assim a demanda para comer o suficiente para ganhar. Então, nesses casos, claro que não deixar de fazer, mas reduzir, né, em relação à intensidade do treino de musculação. Acho que isso para não atrapalhar tanto, né? E uma dica também é colocar o cardio em horários diferentes do treino. Então, tipo assim, ou você faz no pós-treino, porque você não vai ter uma queda de desempenho, né? Se você fizer ele antes. Ou você coloca ele ali de 2 a 3 horas antes do treino. Tipo, aí já dá um tempo legal. Você faz o seu cardio, descansa e aí você vai pro seu treino. Para o cardio não atrapalhar o desempenho do treino, né? Se ele é feito logo antes do treino, normalmente a sua queda no desempenho é notável, assim, no treino. E falando de desempenho do treino, é verdade que a gente tem que fazer uma refeição de pré-treino para treinar melhor? Quanto tempo antes? Como que funciona? Não necessariamente, né? Isso não vai ser uma regra. Eu acho que o mais importante é a gente entender qual vai ser o horário desse treino. Por exemplo, eu atendo vários pacientes do CrossFit. E é uma modalidade que exige muito da parte aeróbica. Às vezes esse paciente, eu colocar um café da manhã, um pão com ovo pela manhã e daqui meia hora ele fazer a modalidade... Nem deu tempo de absorver. Não deu tempo de absorver, vai dar ruim, né? Então, nesse caso, poderia ser feito um treino em jejum, só que a gente dá um aporte maior de carboidrato no período noturno. E normalmente o que o pessoal tem medo? De comer à noite. Porque vou comer à noite, né? São coisas que a gente ouve diariamente ali. Então, assim, você garantir um estoque de glicogênio, de carboidrato ao longo do dia é muito mais importante do que necessariamente o pré-treino.
né? Até porque às vezes não dá tempo. Vai ter uma relevância maior, eu diria, o tipo de carboidrato, quando às vezes a gente pensa, por exemplo, numa corrida, o cara que vai correr uma meia maratona, então a gente tem que se preocupar tanto nesse carb up antes e durante também a atividade física. Porque aí vai gastando os estoques, né, que tem de glicogênio, e aí vai precisar de Exato. de algo ali que mantenha esse aporte. Exatamente. Em relação a tipos de alimentos que são mais indicados, a questão de proteína, tem diferença consumir proteína na dieta mesmo, proteína animal, do ovo, e suplementação? Qual que é a importância aí e quantidade também necessária por dia? Olha, acho que nos dois casos, né, tanto emagrecimento quanto ganho de massa, até pela minha conduta mesmo com os pacientes, é uma dieta mais hiperproteica. Sempre o quê? Visando não perder massa muscular, né? A gente manter essa massa muscular. E aí a gente vai entrar em recomendações ali de dieta de 1,5 gramas por quilo de peso a 2,3 gramas, né? Então, assim, o mais importante também é o fracionamento dessa proteína. Então, assim, de nada adianta você comer muita carne uma única vez ao dia, ou almoço e janta. Até porque a gente sabe que a proteína também vai promover saciedade. Então, ela sendo distribuída ao longo do dia, o teu corpo ele aproveita mais, o que vai ajudar para a hipertrofia e também pensando no emagrecimento, na saciedade, né? Aí, assim, qual proteína é melhor? Depende, né? Quando a gente fala de proteína animal, ela é mais biodisponível, né? Mas a gente também tem o público que não consome, o público vegano, por exemplo. Tem suas limitações, é um público que eu falo assim, que dá mais trabalho de estruturar uma dieta, mas também consegue ter resultado. Uhum. E aí, no caso, acho que o suplemento entraria se a pessoa não tem uma disponibilidade de cozinhar nesses intervalos para manter, né, o fracionamento, aí vai, mas quem consegue cozinhar ou guardar, fazer marmitas e pode ser só através da alimentação, não tem necessidade de uma suplementação, se ela bater a meta. Perfeito, exatamente. Hoje o suplemento, o whey protein, por exemplo, eu coloco muito como um complemento. Marcos, eu não consigo comer pão com ovo 4 horas da tarde, eu tô no trabalho. Sem problemas. A gente faz um pãozinho ali na chapa, um pão com queijo e você toma a sua dose de whey. Ou às vezes não tem o pão, beleza, vamos colocar o whey. É importante esse aporte de proteína, né? E ele é prático. Não é à toa que hoje a indústria viu essa oportunidade e tem as bebidas proteicas, né? Que também é uma opção de proteína. Eu vi esses dias, saiu até a cerveja proteica. Essa daí eu não vi, Saiu, tem cerveja proteica. Isso é perigoso. eu não sei se é sem álcool também, sem álcool. Não, tem álcool. Tem álcool. Mas tem proteína, eu vi. Aí você atrapalha de um lado e compensa. O importante é bater os macros, brincadeira. Falando do álcool, o que o álcool pode prejudicar na hipertrofia? Cara, eu acho que mais na questão fisiológica mesmo, né? Claro que vamos pensar na parte do treinamento. Quando você bebe, normalmente no outro dia você tá, né, tipo, mais cansado, ou você tá com uma ressaca ali, provavelmente está desidratado, e essas coisas vão influenciar no seu treino. Mas aí na questão metabólica, né? Sim. Porque só até eu perguntar pro Marcos aqui, para esclarecer melhor, mas o álcool, ele vira glicose. O álcool, assim, ele vai forçar uma desidratação, né? Então, essa questão da queda na performance ali é por conta da desidratação. Uhum. E que eu falo que, assim, até uma orientação nutricional, né? Intercale sua bebida alcoólica com copos de água, até para evitar a ressaca no outro dia. Mas sim, o álcool, ele vira, né? Um carboidrato ali. Uhum. E o álcool, ele tem, a estrutura dele, ele causa microlesão, então ele atrapalha o processo de recuperação do músculo, da célula muscular e de hipertrofia. E para quem busca perda de peso, ele também direciona quando a pessoa está bebendo bastante cerveja, porque também não é só o álcool, é caloria junto, né? Então essa caloria, ela tende-se a ser armazenada como gordura visceral. Gordura hepática, esteatose, gordura visceral que prejudica a parte cardiovascular. Então, por isso que fala, né, a barriga de chope, porque tem realmente essa relação. Quem toma muito tem um acúmulo maior de gordura visceral. Eu gosto sempre de trazer um exemplo pro pessoal de casa, que é assim, uma long neck equivale a um pão francês. Então, assim, calorias por calorias é a mesma coisa, só que o álcool ele consegue ser ainda pior. Uhum. Né? Porque não é aquele efeito ali na hora, mas o efeito pós.
né? Então, para se metabolizar, vai mais de 24 horas para você eliminar esse álcool do teu organismo, né? E é onde acaba afetando a parte do treinamento, da hipertrofia. E pode influenciar na produção de certos hormônios? Sim, Pode, né? sim, porque o álcool, como é metabolizado no fígado, o fígado produz várias proteínas, metaboliza, né, a parte hormonal. Então, se tiver uma sobrecarga, isso pode influenciar. E até quem faz reposição hormonal, né, usa algum hormônio, tem que ter muito cuidado na questão também dos riscos, né, de sobrecarga, de alterar as enzimas, de mudar também o perfil lipídico ali, do metabolismo. O álcool ele faz, junto com o hormônio, ele pode ter uma mudança do perfil lipídico, de abaixar o colesterol bom e aumentar o colesterol ruim. Então, e que outras coisas assim que pode prejudicar o treino, a intensidade, além assim, da alimentação? Tem algumas outras condutas ou erros? Várias coisas. Cara, né, perfil hormonal, acredito que quando você tá com deficiência na produção de algum hormônio, isso vai refletir muito no seu desempenho. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela tem muita dificuldade, assim, tanto na progressão de carga, quanto em ver alterações no físico, mas aí ela faz exame de testa, cara, a testa dela é, tipo, baixíssima, portanto que ela tá cogitando fazer implante hormonal, né, pra tentar resolver isso. Mas é perceptível como a pessoa tem um pouco mais de dificuldade quando essa parte hormonal não tá adequada. Nutrição, muito importante, né, porque é o aporte calórico. Cara, descanso, né, Sono, né? sono. Tanto tempo quanto qualidade de sono. Coisas que normalmente atrapalham o desempenho também, assim, é volume exagerado de treino. Tem gente que acha que quanto mais melhor. Não é. Você não é o He-Man. Sim. Né? Não, eu tive paciente que treinava todo dia e não tinha um resultado tão bom. E aí depois com orientação, porque acho que fazia sozinho, depois com orientação do profissional, do personal, começou a treinar com espaço, descansar o grupo muscular, fazer 4 treinos por semana e já foi um resultado melhor. Eu acho que vem muito da cultura até do bodybuilder, né? Aquele no pain, no gain. Então, o pessoal sem dor, sem ganhos. E fica ali 2, 3 horas na academia. E hoje, acho que assim, até a parte dos estudos mudou muito, né? Esse conceito dentro da parte do treinamento. Mudou. Hoje é porque, assim, o que a gente entende, né? Que você tem um sistema de recuperação no seu organismo. Então, você é capaz de suportar determinada quantidade de estresse. Quando você treina, nada mais é do que você está aplicando estresse, né, no seu organismo. E aí, quando você exagera, você passa dessa capacidade de recuperação, né, de você treinar além do que você é capaz de se recuperar, ao invés de você ter progressão, né, se você aumento do desempenho, você começa a ter queda do desempenho. Então aí é normalmente onde entra a parte de periodização, né, porque você vai planejando em relação vamos falar de atleta, né? A competição. Então, o cara vai competir daqui 12 semanas. Eu faço planejamento para 12 semanas. Para quem não é atleta nem nada assim, a gente faz um planejamento de 6 a 8 semanas e vai vendo a resposta das pessoas, né? Isso pode variar um pouco de pessoa para pessoa, porque é o que eu falei, o sistema de recuperação depende de outros fatores, né? Então, tem gente que dorme melhor, que come melhor, se recupera melhor e pode treinar num volume maior. Tem gente que não consegue se recuperar, então tem que treinar num volume menor. Mas a importância do volume, eu acho que é o que a galera vem errando bastante. Tipo, sempre pensando quanto mais melhor. Eu sou exemplo disso, cara. Eu treinava de segunda a sábado. Hoje eu treino 4 vezes na semana e eu tô tendo muito mais resultado, assim, na musculação, né? Então, o que entrou foi o descanso, foi um treino periodizado. E isso faz muita diferença. No começo foi muito difícil, porque a gente gosta, né? Ainda mais quem já tem o hábito de ir todos os dias, cara, você não ter que treinar é complicado. Mas aí você observa que quando você faz uma avaliação física, tá melhorando, pô, então o caminho é esse daqui. E é uma coisa que também a pessoa que treina, né, natural, sem uso de hormônios, se ela faz um treino excessivo, um overtraining, ela pode ter, na verdade, começar a catabolizar em vez de ajudar. É diferente, um atleta que às vezes tá lá, tem um aporte dos hormônios, ele consegue ter uma recuperação, tudo vai melhorando um pouco. Em relação, Julião, a questão de treino, divisão de treino do grupo muscular, é recomendado, assim, treinar 2 vezes o mesmo grupo muscular na semana? Qual que é o intervalo que é bom para descanso?
Tá. Cara, a literatura, ela traz pra gente que não faz tanta diferença, né? Desde que o volume seja equalizado. Então, o que dá pra gente tirar disso? Por exemplo, que você tem um volume de 5 exercícios de peito na semana e cada exercício tem 4 séries, né? Então você tem um total de 20 séries de peito na semana. A literatura traz pra gente que se você faz essas 20 séries em um dia, 2 dias ou 7 dias, se você distribui elas, não faz diferença no final. Eu achava que se você treinasse, já passar, né, um dia só e no outro, já ia ser uma resposta menor por não ter o descanso necessário. Não, tipo um exemplo, se você tem 20 séries e você quiser fazer 4 séries, uma por dia, é a mesma coisa, né, segundo os estudos, de que você fizer as 20 séries num dia só. Tipo assim, você tem o mesmo resultado. Isso na literatura. Na parte prática, o que eu percebo, quanto mais você distribui o volume nos dias, maior é a sua capacidade de treinar, melhor é o seu desempenho. Porque assim, vamos pensar, você tem 20 séries de peito. Cara, se você faz 12 séries de peito bem feito, as próximas 8 você vai fazer bem, tipo, zoada, assim. Meia boca. Bem meia boca. Já chega na fadiga muscular, né? Exato. Então, se você divide isso em mais vezes, você provavelmente vai conseguir fazer essas próximas 8 séries numa intensidade maior do que você faria num dia só. Então, eu prefiro a divisão. Eu gosto de dividir mais. Então, tipo, normalmente, é que aí depende muito do objetivo, né? Mas normalmente eu divido, tipo, em upper body, legs, e aí se eu preciso melhorar algum ponto específico, eu tiro de lado. Tipo, preciso melhorar o ombro. Então é upper body, legs e ombro, separado, entendeu? Porque aí ele consegue treinar o mesmo músculo mais vezes na semana. Marcos, e tem alguma... para a pessoa que não quer usar um pré-treino, por exemplo, na alimentação tem algum alimentos que ajudam, né, a melhorar o treino, a energia? Pensando na parte de energia, a gente pode falar em carboidrato, né? Assim, aí tem o pessoal que vai falar dos alimentos termogênicos, a pimenta. Cara, de verdade, é 0,01% de melhora na performance esse tipo de, né, pimenta, por exemplo. Mas o aporte de carboidrato é o que de fato traz mais energia, uma melhora no rendimento. Aí a gente pode falar de suplemento que ajuda, sem ser a cafeína. Porque a cafeína, ela nada mais é do que um estimulante. Não? Então, assim, às vezes também ela dá uma falsa sensação. Normalmente, a pessoa que quer tomar um pré-treino, ela tá com um sono ruim. Então, assim, eu gosto sempre de ir na raiz do problema. Eu falo, pré-treino não foi feito para tomar todos os dias. Você pode tomar aquele dia que você quer dar um treinão mais forte ali, um treino de perna, por exemplo, né? Vai criando tolerância também, né? A pessoa vai acostumando e vai precisando, às vezes, aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Exato. E aí chega um ponto que ela tá tomando aquilo e não tá mais sentindo o efeito. Por quê? Pô, saturou o receptor. Né? Agora, quando a gente pensa da parte de suplementação, aí a gente tem creatina, por exemplo, que vai fazer ressíntese de ATP, vai ajudar na explosão, na força, no ganho de massa. Tem a beta-alanina, que acaba atuando como um tamponante, diminuindo a acidose, aquela sensação de queimação. Só que são suplementações de uso crônico. Então não é assim, eu tomei hoje... Não é um pré-treino só, né? Daqui a pouco eu vou lá e tô mais forte. Porque a cafeína, ela faz isso. Você toma, o pico de ação é 30 minutos, você sente aquela euforia, né? Só que ela não vai atuar diretamente na questão da força. Então, assim, quando a gente pensa força e energia, carboidrato, dieta, vamos lá pra base. E eu já ouvi falar que a beterraba, por ter uma ação vasodilatadora ali do óxido nítrico, isso na prática ajuda? Olha, hoje nas redes sociais a gente vê muitas receitas caseiras, né? E tem que tomar um certo cuidado, porque assim, de fato, a beterraba ali é precursora do óxido nítrico, a gente sabe que ajuda nessa parte de vasodilatação, melhora do fluxo sanguíneo. Só que as quantidades a gente não consegue através de um pozinho, de uma mistura que a gente faz em casa. E às vezes o risco de você estar tomando isso todos os dias, cara, é algum problema gástrico. Então, às vezes você tem uma gastrite, isso pode piorar. Você entendeu? Irritar a tua mucosa gástrica. Então, eu acabo optando, às vezes, por um suplemento, talvez um manipulado específico para aquela pessoa, que eu consiga concentrar esse ativo do que ela ficar tomando todo dia aquele pó. Entendeu? Claro. Então, assim, beterraba ajuda.
Mas assim, não faz esse milagre que a galera fala hoje na internet, né? Porque tem muito desses vídeos Aham. sensacionalistas, né? Tome isso e sua performance, suas veias vão dilatar. Não é bem assim. Quer perder gordura? Faça isso. Um negócio nada a ver, que não tem base, tipo, não pode correr, tem que fazer umas informações, muita informação que a gente tem que aprender a filtrar. E às vezes essa questão do pré-treino, cansaço, pode também ser uma causa de alguma alteração hormonal, metabólica ou de vitaminas e minerais, né? Então, interessante sempre, se estiver tendo alguma dificuldade, buscar um profissional para avaliar como que está a sua saúde, né? A questão dos hormônios, a gente tem não só a testosterona que a gente vem, né, primeiro na cabeça, né? Mas alterações da tireoide pode prejudicar o hipotireoidismo, o metabolismo fica mais reduzido, então a resposta piora. Quem tem um hipertireoidismo geralmente perde peso, cataboliza, porque é o excesso de hormônios. O cortisol também, doenças que têm relação com o aumento de cortisol, tem essa predisposição de também acumular gordura visceral, ter hiperglicemia. A falta do cortisol também tem pessoas que não produzem, a glândula adrenal acaba não produzindo, pessoas que também têm muita fraqueza, perda de peso, acaba alterando o intestino. A questão de resistência insulínica também uma coisa muito importante. Então, assim, tem uma vasta outras causas, né? Que às vezes a pessoa vai recorrer só a um suplemento e achando que vai resolver tudo. E da parte de vitaminas também, né? Que tem B12, vitamina D, zinco, magnésio, que isso tudo é importante acompanhar. As pessoas tendem a buscar atalhos, né? Nunca quer fazer aquilo que precisa ser feito, que é justamente, cara, qual que foi a última vez que você fez um exame? Vamos ver. Nem lembro quando que foi, né? Então aí você pegar lá uma B12, uma vitamina D também, que é bem Uhum, importante. sim. A mulher, né? Puxando pro lado da mulher também, tem a questão do fluxo menstrual. Então eu vejo muito isso na prática. Mulheres que têm, às Perda vezes, de ferro, né? perde muito ferro, perde muito sangue ali, né? E às vezes esse ajuste ali, não só na alimentação, entra na parte de suplementação, né? Cabe ao médico sempre estar avaliando isso, é muito importante. Tomar cuidado, né, com a internet, que hoje, cara, onde você olha ali é informação e desinformação, né? E falando sobre dessas informações do Instagram, de internet, sobre o intervalo entre os exercícios. Isso tem. Eu posso ficar 15 segundos e já fazer outro, é melhor esperar mais tempo? Depende do objetivo, né, que você tem no exercício. Quando a gente pensa em força, em ganho de força, né, aumento de intensidade, a gente pensa num tempo de descanso maior pela recuperação do sistema TPCP, né, que é o principal sistema de energia que a gente usa durante uma série de força, porque é um sistema de produção de energia muito rápido, só que de um período muito curto. Então, aí, quanto mais tempo você espera esse sistema se recuperar, maior vai ser o desempenho seu de intensidade naquela próxima série. Você consegue manter aquela carga, às vezes, sem precisar diminuir se você não tiver um tempo, né? E aí isso que acontece, se você não se recupera direito, provavelmente a sua queda de desempenho vai ser maior. Só que para hipertrofia, a literatura não tem um consenso, né? Porque aí tem alguns estilos de séries. Então, tipo, tem cluster, por exemplo, né? Que você faz blocos de séries com intervalo no meio. Tem drop set, tem hash pause, que trabalham nessa questão também de pausas e descansos curtos e você continua Uhum. o exercício. Mas normalmente, né, a gente pensa em descanso de 1 a 2 minutos. Porque até para o atendimento do personal ficar dinâmico, né? Porque se imagina Uhum. colocar o seu aluno lá e falar assim, pô, agora você descansa 5 minutos aí, Ai, né? pra gente fazer a próxima série. Aí o cara vai fazer 3 exercícios do treino, entendeu? Então, tipo, Uhum. pra gente conseguir trabalhar assim de 1 a 2 minutos de intervalo é legal. Uhum. Depende do exercício, quando o exercício é um pouco mais pesado, né? Tipo, um exercício multiarticular de alta intensidade, tipo terra, agacho, né? Exercícios mais complexos, até uns 3 minutos. Mas em geral, de 1 a 2 minutos é um bom tempo de intervalo.
Quem treinar um bom tempo, né? A literatura até fala do intervalo autossugerido. A pessoa tem uma noção de, tipo, quanto tempo ela precisa para descansar. Mas para quem ainda está começando ali e tal, é legal você cronometrar, para você entender o quanto Uhum. tempo você precisa se recuperar para fazer uma boa série, né? Fazer um bom treino. Né, meus pacientes têm sempre essa dúvida, qual que é o momento certo para eu fazer o uso de hormônio? Porque eu atendo muito a questão do pessoal da estética, né? Às vezes a gente pega o exame e tá ok, mas essa pessoa ela quer dar um passo a mais. Quando que eu vou saber que é o momento certo ou não? Existe esse momento? Ó, na prática, por questão de indicação para ser um tratamento, é só quando os níveis hormonais estão baixos, não está produzindo adequadamente, né? Se for homem, a testosterona abaixo de 300, associado então à dificuldade, isso aí geralmente a gente tem que conversar também, né? A gente tem que entender assim, que hoje tem muita informação e muita disponibilidade. E se a pessoa chega no consultório, às vezes, com a dúvida dessa, a gente tem que saber conversar, não só assustar, porque senão a pessoa vai fazer por conta, fazer errado. Então, tem que levar em conta também se a pessoa tem a idade, a intenção de preservar a fertilidade, né? Porque, né, começar a fazer o uso de testosterona ali contínuo, isso pode prejudicar a própria produção e a produção de testosterona e de espermatozoide. Então, tem que ser bem conversado, orientado, porque se for um objetivo só para aumentar os níveis, né, de deixar níveis de testosterona suprafisiológico, tem que também ter vários cuidados de colaterais ali, acompanhar nos exames, questão dos glóbulos vermelhos que podem aumentar, das conversões de testosterona para outros hormônios, estradiol, DHT. Então, assim, não é uma recomendação, para precisando melhorar a composição corporal, vamos colocar hormônio, porque isso tem as suas alterações no nosso organismo. Mas quando o caso é uma pessoa que tem uma deficiência hormonal e precisa melhorar ali a performance, isso geralmente cai bem, né? A pessoa sente muita melhora de energia, de recuperação, resistência. Só tem que ter o cuidado de realmente não abusar tanto. E uma dose para um homem de reposição seria em torno do quê? Então, a gente tem diferentes tipos de testosterona. Tem testosterona que a absorção transdérmica, né, em creme em gel, que é passado diariamente. Tem uma testosterona de meia-vida longa, injetável, que o intervalo dela geralmente 2 a 3 meses, que é um decilato, que ela não faz pico. Esse é mais para reposição mesmo. Então, geralmente, uma dose dela vai manter num nível médio de 500, 600 ali. E as de meia-vida mais curta, que a gente tem hoje disponível, né, nas farmácias, que é a Deposteron, que é o cipionato, e a Durateston, que é um blend, né, de ésteres. Geralmente, a indicação é a cada 15 dias, pelo menos, porque ela faz um pico no começo e depois vem caindo. Então, sempre vai ter um período que ela vai ficar suprafisiológica, mas depois, no finalzinho, ela cai, então a gente também não pode deixar muito tempo, porque senão ela vai baixar e vai ter sintomas ali. Então, mais ou menos esse período, ou também fracionar, em vez de aplicar, né, a dose completa a cada 15 dias, dividir essa dose, né, em meio ml, com intervalo menor a cada 5 dias, isso também é uma opção. Eu vejo bastante a questão dos chips hoje tá em alta, né? Principalmente da parte das mulheres ali. E assim, eu fico com um certo receio dessa questão do chip. Na verdade, isso é um tema bem controverso. Já teve a proibição pela Anvisa, porque as sociedades brasileiras de endocrinologia, ginecologia, até oncologia, se mostraram contrários. Por quê? Na verdade, esses chips que geralmente são aplicados, eles são manipulados, eles não passam, não tem uma regulamentação pela Anvisa em questão de dosagem, de como que é essa absorção, se ela é regular. Então, a gente acaba vendo muitos erros, ou para menos, às vezes o implante ele vai liberar muito hormônio nos primeiros meses, depois baixa e não fica a duração completa. E isso pode ter colaterais no período que libera muito hormônio, para a mulher principalmente, questão de sintomas de virilização, aumentar pelos, engrossar a voz, hipertrofia de clitóris, pele, cabelo.
E algumas, a oncologia entra, né, algumas que foram até diagnosticadas com câncer de mama ou de útero, ovário, que são cânceres hormonais, e que por estar com o chip não conseguia iniciar um tratamento, né? Então, o que as sociedades falam é que precisa ter uma regulamentação, ter algo que tenha passado por estudos, que tenha ali uma segurança na questão de absorção em dose, então isso não existe. Aí a gente vê hoje na prática o pessoal colocando de tudo nesses implantes, e não sabe nem como que é a absorção, a biodisponibilidade, a meia-vida, né? Então, acaba tendo. Eu mesmo recebo muitas pacientes que fizeram ou não tiveram resultados e desistiram, né, desse tratamento, ou tiveram colaterais e vêm para cuidar e melhorar ali nessas questões. Eu falei da minha aluna que ela estava pensando em colocar, e foi uma das questões que eu conversei com ela. Eu falei, mas como é que dá para saber que a liberação hormonal é constante e contínua? Tipo, né, não vai ter variação. Como é que você me garante que vai liberar, tipo, tanto de testosterona a cada 24 horas? Estranho, né? Não tem como controlar acho isso. que uma coisa é você tomar um comprimido a cada 12, 24 horas. Exato. E aquilo tem, geralmente, nos estudos, mostra como que é a variação, a biodisponibilidade. Hoje, como existe, né, formas seguras de repor hormônio para a mulher, né, que é através de vias transdérmica, que é mais segura, né, para testosterona, porque injetável não tem como. O pico que faz é nível mais do que o homem tem, então isso a longo prazo vai ter a virilização. E não tem testosterona oral, então para a mulher ainda a escolha, quando é necessário, que no caso, a indicação mesmo que a gente usa, né, que guiando pelas diretrizes, seria para mulheres que têm desejo sexual hipoativo, né, alteração de libido, principalmente depois da menopausa. O objetivo de testo para hipertrofiar para a mulher não é, porque a mesma potência que ela tem anabólica, ela também vai ter essa potência androgênica. Então, para a mulher, para ter efeito de conseguir ganhar massa muscular, teria que ser uma dose alta, que geralmente já vai trazer colateral. Então, geralmente, manter um nível que seria normal para a mulher, isso vai ajudar em outras questões, às vezes de energia, libido, mas não tanto para hipertrofia, por exemplo. Acho que não só para a mulher, mas o homem também, ele tem aquela ideia de quanto mais texto, mais massa magra eu vou ganhar, né? Eu acho que isso, quer dizer, isso não é uma verdade. Sim, não, tanto de paciente, você deve saber também, que às vezes está lá, comecei a usar, alguém passou lá o contato, conseguiu uma texto, começa, e às vezes a pessoa olha ali, fulano que está usando tem um resultado e acha que vai ser igual. Eu recebo muito, eu tô fazendo aplicação de texto há tanto tempo e não consigo. E que aí vem de novo aquela história, né, que é como que tá o treino, tá? É um treino que tá bom, tá bem distribuído, com a intensidade boa, alimentação, que a gente, às vezes, regulando a alimentação, a pessoa tem um resultado tão bom quanto, às vezes, comparado ali com o hormônio. O pessoal acaba meio que utilizando, às vezes, eu vejo muito isso na prática, o hormônio como um tapa-buraco, né? Eu falho na alimentação, eu falho no treino, no descanso, eu preciso de uma dosezinha aqui de ânimo, para dar aquele upzinho. E o cara não vê que a realidade é o quê? Ele melhorar o sono, ele melhorar o treino dele, né? Que talvez o hormônio, se não tá com carência, não tem o porquê repor, né? Sim. Não, e tem os casos também que, às vezes, o que as pessoas recorrem, né, aos hormônios, suplementos, pré-treinos, isso pode atrapalhar as coisas fundamentais. Por exemplo, pode deixar o cara mais irritado, ansioso, alterar o sono. Então, né, nem tudo eu tenho que tomar mais estimulante, mais pré-treino, porque isso pode prejudicar. E o excesso também, às vezes, de hormônio desregula, né? Tem alguns análogos hormonais que a gente não prescreve porque não são medicamentos que são disponíveis aqui no Brasil e também, a princípio, que são feitos originalmente para animal. Por exemplo, o exemplo da trembolona, que ela tem um efeito depletório ali neurológico, é neurotóxica. E as pessoas às vezes, mas eu não senti nada. Mas o problema que a gente, estudando, vê que pode causar alterações que pode deixar sequela, pode desenvolver alterações do sono, alterações do humor, ansiedade, depressão. A pessoa, mesmo depois de parar, ficar com um transtorno que foi causado pela trembolona. Então, é uma coisa que eu não recomendo mesmo para atleta, sempre tomar cuidado com esses outros, né, os outros hormônios que são associados com a testo. Uma coisa que eu acho legal falar, né, para
quem tem curiosidade de hormônio e dose, essas coisas, que nem a gente tava falando do resultado, né? Ah, mas o cara tá tomando 1 ml, eu tô tomando 1 ml, eu não tô tendo o mesmo resultado que ele. Entender que tomar 1 ml vai te dar X resultado, tomar 2 ml não vai te dar 2x de resultado. Entendeu? Pode aumentar o risco de colateral, às vezes, porque Exato. a questão de receptores, né? A pessoa que está começando ali, os receptores hormonais nas células musculares tem que desenvolver, amadurecer e aumenta a expressão. Isso é com o tempo também, não é só colocando mais. É. É que você começa a ver isso até com o crescimento do mercado fitness, né? Jovens, 16, 18 anos, gigantesco, mas assim, cara, e a expectativa de vida, né? Porque hoje, beleza, tá todo mundo bonitão, mas vamos pensar no longo prazo, quando você estiver ali com seus 30, 40 anos, né? Porque acho que acho que você pode me dizer melhor, mas até acho que gera um envelhecimento precoce. Sim. Né? Porque você vê jovens com 18 anos que têm uma aparência de 30 anos, né? E um físico que não condiz com a idade. Sim, na verdade, o excesso dos hormônios, dos esteroides, fazem mudanças no nosso corpo que levam a redução de longevidade. E a questão do peso também, né? A gente, apesar de ser um peso muito mais saudável, um ganho de massa, a pessoa ter, né, um corpo hipertrofiado, mas esse excesso de peso o corpo entende também como algo um pouco negativo na questão de saúde cardiovascular. Tanto que, às vezes, quando a gente ganha muita massa, a gente fica um pouco mais cansado, já não consegue fazer, às vezes, um aeróbico com tanta facilidade. Então, isso realmente tem influência. Eu acho que o corpo, ele sempre prioriza a sobrevivência, né? Carregar um excesso de massa magra para ele, às vezes também não é muito vantajoso, né? Então ele... por isso que normalmente você luta contra isso, né? O corpo, ele não quer que você fica musculoso com 2% de gordura, ele pensa na sobrevivência. Então ele sempre vai querer ter um pouquinho mais de gordura, porque é fonte de energia, né? Um corpo saudável nem sempre é o corpo mais bonito, né? Por causa de estética. Quanto mais massa muscular, maior é a demanda de energia, né? Esse é o ponto que eu ia chegar, porque às vezes também a redução de massa muscular, a sarcopenia, atrapalha muito. E até para estratégias que você deve, né, ver muito, pessoas que querem emagrecer, perda de peso, e pensam só na relação com o aeróbico, mas a musculação é importante, porque o ganho de massa também faz, né, para manter 1 quilo de massa que você ganha, você gasta mais energia para aquilo. É a mesma coisa de ver, eu comparar duas pessoas que a gente pode pegar, que a gente recebe pacientes, né, ou alunos, obesidade, ou aqueles que já têm muita massa muscular. Eu vejo, às vezes, assim, pacientes com idade parecida, altura, né, similar ali, com um peso também ali, por volta de 100 quilos, só que um é muito hipertrofiado e o outro é obeso, com pouca massa muscular. E a gente vê na dieta, por exemplo, que o cara ele come muito, às vezes mais calorias do que o que é obeso, e se ele deixa de fazer uma refeição ou acaba, né, aumentando o gasto, ele já perde massa. E o obeso ao contrário, às vezes ele fica em jejum um dia lá, faz um teste e não perde nada, e no fim de semana que come errado, já ganha mais 2 quilos, né? E isso tem muita influência na composição. Total, a gente vê muito isso na prática, né? Hoje o pessoal que chega ali buscando emagrecimento, a gente faz uma avaliação física e eu sempre falo, o seu objetivo a partir de agora é ganhar massa. Por mais que você quer emagrecer, esquece a balança, não fica olhando só para a balança porque ela não quer dizer muita coisa. Aí o pessoal até fala, Nutri, qual que é meu peso ideal? Eu falo, pô, depende. Entendeu? Eu até uso como exemplo. A gente deve estar tudo no sobrepeso, né? Obeso grau 1. O IMC eu sou obeso grau 1. Mas a questão é a composição corporal, né? Durante um acompanhamento nutricional ali, você vê que a pessoa ela começa às vezes com uma dieta baixa, 1.500, 1.600 calorias. Só que ao longo de um ano de acompanhamento, ela está comendo 2.500 e tá perdendo peso. Aí eu falo que a mágica aconteceu. O que aconteceu? Ela ganhou massa muscular durante o processo. Então o músculo, eu falo que ele é sim bem-vindo. A gente sabe que o excesso dele também, passando de 100 quilos, falando da galera do físico dele, também já não é tão saudável assim e tem um custo, né? Você tem que comer muito, né, para manter isso. Mas é bom sempre estar explicando pro pessoal essa questão de peso, né, para ter esse entendimento. Eu acho legal falar sobre isso, porque aí explica o porquê que a musculação emagrece mais que o cardio.
Porque quanto mais massa magra você ganha, maior se torna o seu gasto energético, né? Maior fica o seu metabolismo basal. E aí, por mais que você esteja comendo uma quantidade legal, se o seu basal é alto, né, você consegue ainda ter déficit calórico. Agora, ao contrário de quem tem uma composição corporal não tão boa, que tem um percentual de gordura alto, né, e uma quantidade pequena de massa magra. O metabolismo dessa pessoa provavelmente é bem baixo, né? Então, ela não consegue comer muito mesmo que os dois tenham o mesmo peso, né, que é o caso que você usou. E aí entra outra coisa também que acredito que os hábitos, né? Em relação a, tipo, o cara que tem uma massa muscular maior, o cara treina, o cara provavelmente come certo e provavelmente a questão hormonal dele é melhor por causa disso, não é? Uhum. Porque tanto a alimentação quanto o treino vão estimular na produção de certos hormônios, não vão? Sim. Na verdade, existe dois lados, né? Geralmente uma pessoa que tem uma rotina que é bem estruturada, tipo, treina bem, come bem, dorme, descansa, isso no funcionamento do organismo todo é melhor. Mas existe também associação de queda de testosterona em overtraining, que é pessoas atletas de alto rendimento, que, né, pela questão de catabolizar, isso pode afetar a produção. Então a gente vê às vezes em atletas de corrida, de bicicleta, triatletas, uma pessoa que também tem uma rotina saudável, mas por o excesso do treino, às vezes tem esses níveis de testosterona mais baixos, né? Então, tem aquele lado, né? Por um lado, a gente consegue melhorar com a qualidade de vida melhor, mas também excessos podem trazer alguns prejuízos. E na questão também da musculação, eu trato sempre assim para o paciente entender que a musculação é uma resposta, um resultado que a gente vai esperar mais a longo prazo, né? A gente não é treinando com um mês que você vai baixar 5 quilos, como fazendo musculação. Mas para manutenção de peso perdido é essencial. Isso tem estudos, a gente vê na prática clínica, até em pós-bariátricos, né? Quem perde muito peso e acaba, né, não se alimentando bem, questão de proteína, não treinando para evitar perda de massa junto com a gordura, porque às vezes tá um déficit muito grande, queima a gordura, mas também vai embora, cataboliza e vai embora a massa muscular. E o nosso organismo, né, tem o hipotálamo recebe sinalização que está baixando a percentual de massa muscular e tenta pausar isso, que é ruim para o corpo. Então, ele estimula lá a aumentar o apetite de novo, ou dá uma baixada ali no gasto metabólico, tipo, para economizar energia, e a pessoa vem depois e reganha peso, efeito sanfona. Entra Então, no modo de defesa mesmo, né, o Sim. organismo. Você fica privando ali, às vezes, e, pô, vai armazenar. Eu acho que o nosso corpo fala que é a máquina perfeita, né? E é engraçado, às vezes, assim, né? A gente tá conversando aqui, mas você vai lembrando de alguns casos ali. Pacientes que, às vezes, almoça e janta, não emagreço. Aí você coloca lá 4 refeições ao dia de forma fracionada, a pessoa começa a perder peso. Por quê? Saiu desse modo de defesa do organismo. Porque normalmente a pessoa ela vai muito bem de segunda a sexta. Só que ela esquece do sábado e domingo. E é onde ela pisa o pé na jaca, tem um superávit calórico, o corpo, opa, vamos estocar aqui, porque tá tendo privação durante a semana. E ela fica nesse efeito. Aí junta com a questão do estresse, aí todos os hábitos ruins, né? E fica nesse ciclo eterno. Tem gente que faz certinho, que todo dia faz uns 200 de déficit calórico e no fim de semana, às vezes, tomar um fardo de cerveja já recuperou tudo que perdeu ali de déficit na semana. A pessoa pensa só no alimento, na É. comida, né? Ah, eu como pouco. Aí você vai ver o pouco dela, é uma bolacha, é um chocolate. Às vezes, se é o homem, normalmente a questão do álcool, é a cerveja. Mas acaba esquecendo da Não alimentação. leva em conta, né, que a densidade calórica, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô comendo mais agora com a dieta e consigo perder peso. Aqui são alimentos que você consome mais, mas a densidade calórica é menor. Às vezes, eu comi um pedaço de chocolate, que daria calorias para você comer um prato de comida ali farto. E é isso que eu falo que é a diferença, por exemplo, quando a gente volta lá para a questão da pessoa que quer ganhar massa, por exemplo, qual que é o que muda da alimentação do cara que quer ganhar massa e a pessoa que quer emagrecer? É a densidade energética. O cara que quer ganhar massa, ele tem que comer bastante, só que às vezes ele não dá conta de mandar todo aquele volume. Então é onde eu vou trabalhar com uma tapioca, eu vou trabalhar com um macarrão, com uma mandioca, porque são alimentos que têm muita densidade energética, até num menor volume.
O emagrecimento é ao contrário. Eu já não posso tacar tanta tapioca, o macarrão já é mais controlado a quantidade. Aí é onde eu passo a introduzir mais fruta, porque tem uma baixa densidade energética. Você pega o morango, você pega o melão, pô, são frutas extremamente baixas em Dá pra calorias. comer muito, né? Muito volume. Você coloca lá 300 gramas de morango, cara, dá 2 bandejas praticamente. Só que as pessoas não têm esse entendimento, né? E cabe a nós, profissional, ensinar ali e estar adequando, né? E quebrando alguns mitos que existem hoje em torno de emagrecimento, em torno de ganho de massa. Eu ia complementar, até pedir para você explicar melhor, porque também o pessoal fala muito do alimento em si, mas não é só o alimento, né? É a refeição. Tipo, é o contexto ali que você coloca, né? Tipo, em relação à densidade calórica, como que fala? Sensibilidade à Índice insulina, glicêmico. índice glicêmico, isso. Sim, sim, assim falando de uma forma geral, né, a gente falou sobre densidade, mas aí tem sim essa questão de índice glicêmico do alimento, né, então por que nutricionista, é um tipo de carboidrato, você não vai misturar arroz, feijão, macarrão, lasanha, porque isso aumenta muito o índice glicêmico, né, que é a velocidade com que esse açúcar cai na tua corrente sanguínea. E isso a gente sabe que de forma crônica, alimentos altos em índice glicêmico ali vai trazer um prejuízo, resistência à insulina, diabetes, né? Porque esses picos de glicose vêm seguidos de um pico de insulina, que a insulina é o hormônio que vai pegar a glicose e colocar dentro da célula, tipo, pôr o combustível no motor. E a insulina em níveis muito altos, ela começa, né, ter a sinalização ali, começa a ter resistência, aí que vem o processo de resistência insulínica. Então, alimentos também, eu não gosto, já sempre paciente, eu sempre pergunto, questão de líquidos também, líquidos que tem caloria, suco, refrigerante, a gente, às vezes, eu vejo, né, algumas estratégias que a pessoa acha, por estar comendo mais saudável, troquei o refrigerante por suco. Mas a questão para perda de peso não vai ser tão interessante, porque aí a frutose, às vezes num copo de suco tem 3, 4 laranjas, aí também vai fazer um pico de glicose que vai alterar. Então tem as suas indicações para cada paciente, né? São casos e casos, né? Então por isso que a gente gosta sempre de entender a rotina de cada um para pensar na melhor estratégia, né? Eu falo assim, não tem um certo ou errado. A tua rotina é diferente da minha. Às vezes para você, naquele momento, tem que ser esse tipo de carboidrato, até às vezes pensando pela praticidade também. Porque qual que é a maior dificuldade do pessoal? É a adesão ao planejamento. Às vezes eu passo um cardápio, a pessoa, beleza, faz uma semana, e depois? Né? Esse é o problema, por exemplo, das dietas restritivas. Né? O cara sai ali cortando tudo, joga arroz integral, pão integral, e não necessariamente é isso que vai fazer a diferença. Igual, falei agora do pão. Hoje, se você coloca um pão francês na dieta do paciente, ele assusta. E eu coloco isso, porque o que manda é o recheio desse pão. Eu já diminuo muito a questão do índice glicêmico. Porque eu adicionei uma fonte de proteína ali dentro. Ou às vezes até uma fibra, né? Então uma salada, alguma coisa nesse sentido. E essa questão, de novo, né? A questão da sensação de estar comendo mais saudável nem sempre é o melhor para o emagrecimento, que tem a ver mais com calorias. Então a pessoa, eu tirei o pão, eu como uma tapioca, mas também bota bastante lá que a quantidade de carboidrato e de glicose às vezes é maior do que o pão. Eu tô agora colocando bastante azeite de oliva. É ótimo para a saúde cardiovascular, para melhorar o perfil do colesterol bom, mas a gordura tem muita caloria, independente se a gordura é boa ou ruim. Claro que vai ter mudanças na questão, mas para o peso vai ser, né, a mesma coisa. Julião, uma pergunta que eu ia fazer na questão de... Tem muitos pacientes que falam, eu treino já há tantos anos, e você olha assim, a pessoa não tem muita evolução. Será que tem muita gente que erra na questão de evolução, de aumento de carga? A pessoa fica muito estagnada no que acha que, para não lesionar, fica com medo? Cara, o que eu vejo hoje falta muita consistência pra galera. Então, tipo assim, consistência em se manter treinando em alto desempenho, né? Que eu vejo assim, a maioria da galera vai lá, vou fazer um projetinho de 2 meses. Aí o cara quer fazer dieta, o cara quer treinar pesado, não sei o quê. O cara faz 3 semanas, da 4ª semana, tipo, o cara já abandona. Então, eu vejo que a falta de consistência é um fator que limita bastante. Falta de técnica para treinar. Tipo, tem muita gente que tá levantando peso só, tipo, não tem uma consciência de ativação, de como fazer a força no lugar certo, né, de como manter a postura durante o exercício. Eu vejo muito na academia Isso, pessoas...
isso faz diferença, porque assim, quando você busca tensão mecânica, né, no exercício, tudo isso está contribuindo para uma melhor tensão mecânica. Então não é só você deslocar o peso do ponto A para o ponto B, né? Você tem que fazer isso de uma forma com que você consiga tensão mecânica. Então isso a galera erra bastante também. E, cara, falta de periodização. Aquilo que a gente tava falando, tipo, pô, às vezes o cara treina em excesso. É a mesma referência que você trouxe de outros esportes, né? Que quando o cara tá em overreaching, overtraining, ele começa a ter queda de produção de certos hormônios. Na musculação também. Então, tipo, o cara vai ter o mesmo tipo de problema, né? Se ele treinar em overreaching, overtraining, treinar 6 vezes na semana, 7 vezes na semana, 2, 3 horas por dia, e aí quer fazer cardio também, tipo, o corpo não aguenta. E aí começa a ter prejuízo. Então, eu vejo que a falta de planejamento, né? Tipo, vou treinar 3, 4 vezes na semana, vou fazer cardio tantas vezes na semana, vou planejar minha dieta, cara. É uma coisa que eu acho que a galera não consegue ter muita adesão na dieta porque deixa pra fazer a refeição, o alimento na hora. Tipo, cara, planeja o seu dia, né? Tipo, vou comer 6 marmitas hoje, num dia anterior deixa 6 marmitas separadas na geladeira e tal, facilita. Chega a hora de comer, você tem o que comer, tá na mão e já vai, né? A organização, né? Eu falo muito isso para os pacientes. Não acha que você vai chegar às 6 da tarde, final do dia em casa, cansado, que você vai conseguir preparar a tua refeição. Não é sempre. Às vezes no começo vai porque você tá motivado, mas vai passar 3, 4 semanas, vai ficar mais difícil. Então você ter essa organização, acho que você ter uma rotina, cara, é sensacional. Tem muita gente que não gosta de rotina, mas eu falo que a rotina ela é importante. E a chance, né, da pessoa chegar ali, o cérebro já ativar a vontade de comer, a fome, e buscar o que é mais rápido, prático, aplicativo, né, do que parar um tempo para cozinhar. Você sabe que eu vejo, assim, acho que diariamente isso tá cada vez mais comum, as pessoas perderem o hábito de jantar comida. Eu vou pro lanchinho. E aí a pessoa fica beliscando, ela come o lanchinho, ela vai lá na geladeira, ela vai lá no armário e perdeu o seu hábito. Porque hoje é mais fácil você pegar ali um cupom de desconto, um aplicativo e pedir. Só que as escolhas nem sempre são as melhores. E aí no outro dia a pessoa tem que treinar, o que você comeu? Né? Então aí uma coisa vai linkando a outra, né? Então eu concordo com o que o Júlio falou, cara, acho que a organização é fundamental para qualquer objetivo. Planejamento também com a sua rotina de treino, né? Então, tipo assim, sei lá, segunda-feira, das 7 da manhã às 8 da manhã, eu vou estar treinando. Se comprometer a cumprir com isso, né? Porque sempre tem a procrastinada, né? Hoje eu não tô afim de treinar. Hoje vou ter que levar minha avó na capoeira. Hoje sempre tem uma desculpa, né? Na verdade, tem que priorizar a musculação, esse período, né? Julião, existe um período melhor para fazer a musculação, para treinar do dia? Melhor de manhã, tarde, noite? Existe estudo? Isso, não, cara. Isso depende muito do ciclo circadiano individual, né? De cada pessoa. Tem pessoa que tem uma disposição melhor de manhã, tem pessoa que é à noite, tem pessoa que é de tarde. Não tem uma regra. Não é que nem sobre treinar em jejum. Não tem problema treinar em jejum. Porém, pra mim não funciona. Tipo, caso prático que eu já testei. Eu gosto de fazer o meu treino depois de ter feito pelo menos umas 3 refeições no dia. Então, tipo, café da manhã, um lanche na parte da tarde, o almoço, que é o meu pré-treino. Aí eu vou na parte da tarde e treino. Então, eu me sinto melhor, né? Com umas 3 refeições. Mas tem gente que eu conheci que treina super bem em jejum, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado também de gente que não consegue comer antes de treinar, que passa mal, sente algum mal-estar. Então tem os 2 lados também. Tem os 2 lados. Eu, por exemplo, eu não consigo treinar em jejum. Eu preciso também estar alimentado. Só que às vezes, assim, consumir uma banana, uma torradinha ali com doce de leite é suficiente. Não que aquilo ali vai me gerar uma energia, né? Mas o fato de ter alguma coisa dentro do estômago ali parece que já me dá mais conforto. Então entra muita questão da individualidade. É porque eu pergunto pro pessoal, você prefere treinar em jejum ou alimentado? Não sei, então vamos testar. E aí você me traz um feedback. E é legal mesmo trocar essa informação, conversar, ter acesso ao profissional da educação física, porque também uma outra coisa que acontece muito é às vezes você perguntar pra pessoa, como que é seu treino? Você treina quanto? Treino bem, cara. Eu treino muito bem, vou até a falha, e você vai ver o cara treina fofo.
né? Você conversa com o personal, ele te dá um feedback. E aí a gente tem que ajustar também a alimentação, né? Porque as pessoas têm uma tendência a jogar lá em cima. Só que quando você vai ver, não é esse treino tão hardcore assim, né? Tão pesado. Normalmente não. Normalmente a galera dá bastante migué. Tipo, vou contar uma coisa que aconteceu com a minha esposa. Um dia a gente tava treinando, e aí eu falei pra ela, ó, coloca uma carga pra você fazer no máximo 15 repetições. Cara, ela chegou na 15ª repetição, ela tava assoviando, assim, tipo, de boa. Eu falei, continua. Ela, não, deu 15. Eu falei, não, continua. Ela continuou. Saiu quase 30 repetições, com uma carga que era pra sair pra 15. Eu falei, cara, você não tá treinando. Tipo assim, aquilo. Você vai na academia pra fazer o que você faz todo dia. Não vai dar diferença. Você tem que ir lá pra fazer algo a mais, né? Erguer 1 quilo a mais, fazer uma repetição a mais. Então, se você quer continuar evoluindo, você no seu físico, né? Você tem que continuar evoluindo no seu treino. É uma regra. Se você fica estagnado em certas cargas, em certas repetições, em certos exercícios, não tem por que o seu corpo se adaptar. Se é o mesmo estímulo. E às vezes a questão da pessoa ficar na zona de conforto ali. Eu fico com medo de aumentar e lesionar, mas, né, fica nessa. E o que eu às vezes falo para os pacientes ali como dica para ajudar, se colocar esse limite de repetições, vamos falar, no 12 repetições. Se você fez na 12ª e tem força para fazer mais repetições, é um sinal que daria para já aumentar um pouquinho do peso e continuar só nas 12 ali, para chegar na falha, né? Uma dica legal para dar para a galera sobre progressão de carga é que quando você pensa em aumentar o peso, né, todo mundo pensa, tem que aumentar 5 quilos, tem que aumentar 10 quilos, não, tem que aumentar 20 quilos. Progressão de carga normalmente é realizada de 2 a no máximo 10% da carga utilizada. Então, se você faz leg press com 100 quilos, né, você pode ir de 102 para 110. Não precisa ir para 120. Não precisa ir para 130. Então, progressão de carga com segurança é devagar. Se você progredir 1 quilo, progredir 1 quilo, tá certo? Imagina se você progredir 1 quilo todo o treino do ano. Uhum. É muita coisa no final do ano, entendeu? Então, tipo, a galera normalmente se lesiona por isso, porque quer subir a carga além do que suportaria, né? Então, vai devagar, faz uma repetição a mais, 1 quilo a mais, e aí você vai progredindo durante o ano. E o que eu vejo que dá uma diferença também é que treinar com um profissional, um personal, a gente consegue, né, ter essa progressão, essa evolução de maneira que você tá ali com alguém que você confiou. Ele falou, dá para subir, a gente vai subindo. Eu vejo quando eu treino sozinho, às vezes eu fico mais estagnado nas cargas, e quando tem um personal acompanhando, a gente vai, né, tá ali para ajudar, então acho que é importante, além de ter a orientação de evitar lesões, de treinar corretamente, né, dos estímulos. Uma coisa em relação às lesões, que a gente conversou lá atrás em relação ao planejamento, né? De quanto tempo essa pessoa vai treinar e tal. Uma das coisas que começam a dar sinais de quando você está num volume excessivo de treinamento, ou você já passou por um período muito longo treinando, é o surgimento de lesões. Então, a articulação ela tem um tempo de recuperação diferente da musculatura, né? Tanto os tendões quanto a articulação mesmo, normalmente ela tem uma recuperação um pouco mais lenta. Então, por mais que você está conseguindo se recuperar bem a parte musculoesquelética, as articulações às vezes não estão se recuperando bem. E aí é onde começa a ter dor. Então, tipo, o cara está fazendo um supino, mas está sentindo o ombro, mas está sentindo o cotovelo. Às vezes a técnica tá legal, às vezes tá tudo certo, mas ele já tá com o corpo sob um estresse muito alto. E aí é hora de você tirar o pé, né? Esperar o corpo se recuperar um pouco para voltar a treinar com alto volume. Interessante. Pessoal, a gente tem muita informação, a conversa aqui acho que vai, né? Mas vamos finalizar com agradecendo a vocês por aceitarem o convite, vim trazendo informações de saúde de forma fácil, acessível para todos que estão assistindo. E convido a vocês a assistirem os próximos episódios também, que vamos estar continuando aqui falando sobre saúde e as interações aí nas áreas que relacionam-se com a saúde hormonal também. Obrigado, Birajara, mais uma vez pelo convite, cara. É uma honra aqui estar com vocês, falar sobre nutrição, saúde, que é algo que eu gosto bastante. Estou aberto a novos convites para vir aqui discutir mais assuntos com vocês. Queria agradecer também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Cara, eu acho que todo mundo que tá aqui ama o que faz, né? Então, sempre que a gente vai se reunir, a gente tem assunto para falar 4 horas e mais 3 dias, mais 4 horas, né? Se deixar, a gente vai longe. Mas espero que o pessoal de casa aí tenha pegado bastante dica e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu.